Novamente, o governo querendo gastar mais do que arrecada. E depois vai colocar a culpa em quem? No Banco Central, no Campos Neto. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Pensamento Livre e hoje iremos falar sobre a culpa do Campos Neto na taxa de juros e se ele realmente quer acabar com o crédito para os pobres. Então já deixa o teu like, ativa o sininho e se inscreve no canal para podermos continuar ajudando você a entender os fatos e deixar de ser enrolado pelas narrativas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou nessa quinta, dia 10, que estuda a extinção do crédito rotativo, que é quando o consumidor não faz o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento, como uma forma de combater a inadimplência nos cartões de crédito. O crédito rotativo, para quem não sabe, é usado pelas pessoas que não conseguem quitar a fatura por completo e vão empurrando o restante da dívida. O problema com isso é que gera juros sobre juros e a dívida só aumenta porque a taxa nesse tipo de financiamento é muito alta, justamente porque os bancos estão financiando a dívida de pessoas que eles sabem que têm dificuldade em pagar. Então, se o risco é maior, o juro também é maior. Você emprestaria dinheiro para alguém de confiança ou para algum desconhecido da mesma forma? Eu acredito que não. Para um desconhecido, você iria pedir algum bem de garantia ou cobrar algum juro mais alto também. E os bancos também emprestam a juros menores para pessoas ou empresas que eles sabem que irão pagar. E para os que têm risco de inadimplência, a maneira de compensar as possíveis perdas é cobrando um juro mais alto. Acontece que essa é a pior forma de pagar o cartão para quem está endividado, porque enquanto o valor todo não for pago, a dívida só aumenta, o que acaba que muita gente não consegue mais quitar. Campos Neto apontou que o grande problema do endividamento do brasileiro é o cartão de crédito. E é verdade. A maioria das pessoas não sabe usar o cartão. Acha que o limite é para ser usado e perde totalmente o controle. Em audiência no Senado, ele afirmou que os técnicos estudam encaminhar os devedores direto para o parcelamento da dívida, que teria, supostamente, taxas de juros menores, em torno de 9% ao mês. Ora, ao sair dos juros do crédito rotativo, que são absurdamente altos, e cair para 9% ao mês, que sim, ainda são altos, mas pagáveis, é uma coisa ruim para quem está endividado? Campos Neto chegou a falar da possibilidade de limitar o juro do cartão, mas isso sim seria muito ruim, pois poderia causar um problema de consumo. Porque com a limitação forçada, os bancos poderiam tirar esse meio de pagamento das pessoas que apresentam mais risco de não pagar as parcelas. Qual seria o pensamento? Se eu não posso cobrar juros para compensar o risco, então não te dou um cartão. E isso sim poderia ter consequências no comércio e no crescimento do país. Segundo ele, criar algum tipo de tarifa para desincentivar esse parcelamento tão longo não é proibir, mas fazer com que os consumidores fiquem mais disciplinados para não afetar o consumo. Aí eu pergunto, o Campos Neto quer acabar com o comércio e não permitir que as pessoas comprem parcelado? Ou ele quer ajudar as pessoas a não se endividarem e, não se endividando, terem condições de nome limpo para continuarem comprando? O presidente do Banco Central comentou que a solução, que será apresentada em até 90 dias, está sendo construída com o deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, autor do projeto da Lei do Desenrola, que é o programa de renegociação de dívidas do governo, e com o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, que é o relator da PL. Vejam, a solução está sendo pensada em conjunto, inclusive com membros do governo. Ele não está decidindo isso sozinho, bem como ele não define a taxa de juros sozinho. É um colegiado que decide. Mas no outro dia, após a fala do Campos Neto, era Trend Topics no Twitter com diversos posts de fora Campos Neto. Eu realmente fico impressionado como a maioria das pessoas age por instinto nas redes sociais, não se preocupam sequer em ler as matérias para entender. Os haters de plantão estão mais preocupados em defender as suas ideologias e apoiar cegamente os seus políticos de estimação que sequer se dão conta do quão ignorantes possam parecer. O mesmo aconteceu depois de membros do governo exigirem a baixa da taxa Selic na marra, pois o Banco Central hoje é independente. O presidente Lula criticou abertamente a alta taxa de juros de 13,75%. E vejam, foi o mesmo presidente
que depois veio falar sobre como seu governo está contendo a inflação, o que é uma mentira. Quem conteve a inflação foi justamente a alta taxa de juros. É óbvio que em uma visão simplista, é verdade que uma alta taxa de juros reduz a atividade econômica, mas é justamente essa redução que faz com que as pessoas gastem menos e a inflação baixe. Com patamares menores de inflação, os juros baixam novamente e as pessoas voltam a comprar, as empresas voltam a investir e a roda da economia gira novamente. Mas para tudo isso acontecer, o governo, principalmente, tem que fazer a sua parte de gastar menos ou gastar com mais inteligência. Você, mesmo entendendo o mínimo possível sobre finanças, sabe que não pode gastar mais do que ganha, senão fica endividado e quebra. É justamente sobre isso que falamos antes a respeito do mau uso do cartão de crédito. O governo, então, queria baixar os juros, mas estourando o teto de gastos, ou seja, querendo gastar mais do que arrecada. E, obviamente, com esse estouro e sem uma contrapartida, como foi feita com o arcabouço fiscal, os juros não cairiam. Pois bem, o governo fez a sua parte, ainda que não da forma mais correta, e os juros começaram a baixar. Simples assim. Sem ódio, sem ideologias, somente entendendo como as coisas funcionam. Mas o juro continua alto e ainda precisamos baixar mais. Aí o que acontece? O governo lança o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e quer deixar esses bilhões de fora do arcabouço. Novamente, o governo querendo gastar mais do que arrecada. E depois vai colocar a culpa em quem? No Banco Central, no Campos Neto, e os desinformados vão novamente ler somente o título e sair destilando ódio. E assim o ciclo se repete eternamente. O relator do arcabouço fiscal na Câmara, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, reconhece que a retirada de até 5 bilhões de reais em despesas do novo PAC dos limites fiscais fragiliza o novo teto de gastos públicos. E isso pode, obviamente, impedir novas quedas da Selic, por culpa do governo. Ao mesmo tempo, o ministro da Fazenda quer zerar o déficit fiscal em 2024, ou seja, deixar as contas 0 a 0, receitas e despesas. Ora, como se zera uma dívida gastando mais? Alguém vai pagar essa conta. Adivinhou quem? Sim, você, com o aumento de impostos. Outra proposta que está sendo vista é pegar dinheiro para cobrir parte dessas despesas com o PAC das estatais federais, como a Petrobras, por exemplo. Segundo o relator, em não se tratando de um orçamento propriamente fiscal ou referente à Seguridade Social, Cajado aponta que não há desacordo legal com o que foi estabelecido no arcabouço. Porém, ele chama atenção para uma outra questão, e essa sim bem negativa. O perigo de utilização dos recursos em finalidades que não se referem às estatais em questão representa uma contabilidade criativa, uma brecha para alcançar resultados positivos nas contas públicas. E isso não está certo. E essa novela nós já vimos antes e sabemos o final. Com a desculpa de realizar programas sociais, estatais vão sendo sucateadas e tendo seus recursos desviados para grandes empreiteiras, e parte dessa grana toda vai para os partidos governistas. Lembra? Se não lembra, sugiro procurar, porque a pior coisa para o país é a falta de memória ou a memória curta dos brasileiros. E qual o resultado disso? Nós já vimos. É dinheiro no bolso dos governistas, empreiteiras amigas enriquecendo, pessoas comprando casas e imóveis e se endividando e depois tendo que devolver tudo por não ter condições de pagar, pois perderam seus empregos depois que a crise chega e vai chegar. E o Brasil em mais um voo de galinha. Cresce 2 ou 3 anos, quebra tudo e ficamos 10 anos novamente estagnados e sem crescimento.